Olá, meu nome é Sávio Kiver Gomes Dias, né? Sou aluno do curso de Engenharia Elétrica. Hoje eu vou apresentar o meu TCC, né? Que analisa a verdadeira revolução silenciosa do setor elétrico brasileiro, né? Essa revolução tem como protagonista, que muita gente talvez não saiba, né? Desconheça, que é o estado de Minas Gerais. O tema do TCC é justamente entender como que Minas se tornou referência nacional em energia solar, né? Como se esse crescimento acelerado está ao mesmo tempo impulsionando o desenvolvimento e congestionando a rede elétrica, né, que foi construída para um cenário totalmente diferente. Né? Esse trabalho apresenta uma análise aprofundada da expansão da energia solar em Minas Gerais. E o mais interessante, é que esse avanço, apesar de ser um caso de sucesso impressionante, também tem colocado a infraestrutura elétrica do sistema do estado de Minas Gerais em enorme pressão. Né? O meu objetivo é mostrar como a tecnologia, regulação e política se entrelaçam para tentar acompanhar um crescimento que em muitos momentos parece maior do que a própria capacidade de rede. Né? A apresentação está organizada de forma progressiva. Né? Primeiro vou contextualizar o cenário, depois apresento os objetivos e metodologia de estudo, em seguida trago os dados oficiais da ANEEL, ONS e da CEMIG. Né? Analiso os desafios tecnológicos e regulatórios e finalizo com a conclusão e a reflexão sobre o futuro da energia solar de Minas. A transição energética brasileira ela intensificou o uso de renováveis e a energia solar se tornou a principal responsável pela expansão da matriz elétrica. O que está acontecendo em Minas Gerais é de fato impressionante, gente. Só em 2024, o Estado foi responsável por 30% de toda a capacidade do Brasil, né, instalada no Brasil. Não só apenas solar, mas todas. Né? São 7,19 gigawatts em geração centralizada e mais de 4,2 gigawatts em geração distribuída. Esse sucesso veio acompanhado de um grande dilema. Né? Como operar uma rede elétrica do século XX diante de uma avalanche de energia do século XXI. Né? O objetivo principal do meu TCC, né, o geral, é compreender como que Minas Gerais alcançou esse protagonismo e como o arcabouço tecnológico e regulatório está respondendo a esse avanço explosivo de energia solar. Né? Crescer em potência instalada não é o suficiente, né, gente? É preciso garantir que a rede esteja preparada para integrar tantas usinas sem comprometer a segurança, a qualidade e a confiabilidade do sistema. Né? Os objetivos específicos foram divididos em 3 eixos. Né? O primeiro é o impacto social e econômico da expansão solar, incluindo investimentos, geração de empregos e programas como GEDIS, que é a geração distribuída de interesse social, a modernização tecnológica, como destaque para o sistema de ADMS, né, que é o Sistema de Avanço de Gestão Distribuída de Energia, e o DERMS, que é o Sistema de Gestão de Recursos de Energia Distribuída, que estão transformando a CEMIG em um verdadeiro DSO, um operador ativo do sistema de distribuição. E o terceiro, que é a evolução regulatória, incluindo desafios como a especulação de outorgas e as regras para usinas híbridas. Né? A pesquisa ela é de natureza descritiva e exploratória, né? Baseada em análise documental, né? E revisão bibliográfica. Né? Como o tema envolve políticas energéticas, regulação e planejamento setorial, fontes oficiais como ANEEL, ONS, MME e CEMIG foram essenciais para elaborar, né, o meu TCC. Né? Coleta de dados se concentrou em documentos oficiais, regulatórios, resoluções, mapas de outorga, indicadores de qualidade e estudos Smart Grid. Essas fontes garantem a confiabilidade, mas exigem interpretação cuidadosa, né? Já que envolve linguagem técnica e projetos complexos. Né? A análise de dados ela é qualitativa, focada em tendências, né? Restrições operacionais, gargalos regulatórios e impactos na operação da rede. Busquei responder questões como o que está por trás do congestionamento de acesso, quais tecnologias podem aliviar a sobrecarga e como a regulação tenta acompanhar esse ritmo acelerado. Né? As smart grids, que são as redes inteligentes, elas são a base dessa transformação, gente.
ela substitui o modelo tradicional, que funcionava como uma rua de mão única, né, por um sistema bidirecional cheio de sensores, comunicação em tempo real e automação, né, enfim. Sem as smart grids, integrar essas milhares de usinas solares seria praticamente impossível, né? Seria como um veículo retornasse na contramão, né, de uma via, né? As usinas fotovoltaicas teve um crescimento explosivo, né? Que gera o fenômeno como a flutuação de tensão, né? Que é a famosa inversão de fluxo de potência, né? Que é quando a energia começa a voltar para a rede, né? É como a água estivesse retornando para o encanamento, devido à diferença de pressão entre a residência e a rede, né, de água, né, pública, né? Os ADMS e o DRMS, esses sistemas funcionam como um mapa da rede elétrica, né? Eles preveem congestionamento, né? Reencaminham fluxos e coordenam grandes usinas e pequenos geradores em tempo real, né? É isso que coloca a CEMIG no caminho de operar como um DSO, né? Que é a distribuição, serviços e operações, né? A regulação de usinas híbridas, né? Isso aí a ANEEL ela tem avançado para permitir, gente, que as usinas solares e eólicas compartilhem a mesma infraestrutura de forma mais eficiente, otimizando o uso do sistema, né? Bem como o local onde elas estão instaladas, né? A AGE diz que a geração distribuída de interesse social ela cria oportunidades para comunidades de baixa renda reduzirem custos e gerarem renda e se capacitarem profissionalmente, né? Os resultados mostram o tamanho da revolução em Minas Gerais. O programa Sol de Minas atraiu cerca de 80 bilhões em investimentos entre 2019 e 2024. Gente, foram 80 bilhões, né? Foram gerados mais de 6.700 empregos diretos, né? Principalmente em cidades do interior. No campo técnico, a modernização da CEMIG, como a ADMS e a DRMS, deve reduzir o DEC, que é a duração equivalente de interrupção, em cerca de 40 minutos por consumidor ao ano, né? Aumentando significativamente a confiabilidade do sistema, né? Essa história de sucesso, né, ela trouxe problemas igualmente grandes, sabe? E primeiro, a especulação do projeto. Existe cerca de 84,1 gigawatts de usinas com autorização que nunca saíram do papel, né? O famoso congestionamento fantasma, né? Isso trava o projeto sério, sabe? Aquele projeto sério, e atrasa o investimento e ocupa artificialmente a capacidade da rede, né? Em segundo, desafios operacionais, inversão de fluxo, né? Sobrecarga de equipamentos e variações de tensão são riscos reais, gente, né? Que podem causar danos, apagões e degradação de transformadores, né? A regulação de usinas híbridas, as regras atuais, elas são rígidas. É necessário uma regulação mais flexível para aproveitar melhor, né, a estrutura existente, né? A transição só terá legitimidade se chegar até as pessoas, né? Então a GEDIS mostra que isso é possível, né? Unir desenvolvimento tecnológico e impacto social direto, né? Minas Gerais, gente, ela se tornou um laboratório a céu aberto, né? É como integrar energia solar em larga escala. O futuro dessa revolução depende do equilíbrio entre três pilares fundamentais. Políticas públicas consistentes, como o Sol de Minas, né? 2. A inovação tecnológica, especialmente em automação em redes inteligentes. E 3. A regulação ágil e adaptável, capaz de evitar distorções e incentivar os projetos viáveis, né? Se esse tripé funcionar, Minas Gerais pode se tornar referência não só no Brasil, mas no mundo, mostrando que a transição energética pode e deve gerar benefícios reais para toda a sociedade, né? As referências eu me baseei em referências sérias, gente, que é a ANEEL, a ANS, a própria CEMIG, né? Em documentos regulatórios, enfim. Foram bastante produtivas, né? E contribuíram bastante para o TCC, né? E, por fim, primeiramente eu agradeço a Deus, que nunca me desamparou, né? A minha família, pelo apoio incondicional em toda a jornada, aos meus professores pela dedicação e por contribuírem diretamente com a minha formação, e os amigos que estiveram comigo incentivando e tornando esse projeto, essa trajetória mais leve e significativa.